Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, Deixe o seu like e busque acessar nossa playlist dentro dos nossos conteúdos ao qual está sendo trabalhado, gravado, analisado, acerca daquilo que pensamos, cremos, que é o chamado do nosso credos e prática, Então hoje eu quero falar sobre um teólogo aqui rápido, que viveu e morreu em guerra, que era capelão de um exército, e diante da época das guerras entre protestante e católico, principalmente por essa sobrevivência, ele terminou morrendo em batalha, que foi o chamado Zwinglio, e a reforma na Suíça. Então, que a gente for analisar um pouco de Zwinglio, e principalmente a sua teologia, o que ele pensava. Zwinglio nasceu em 1º de janeiro de 1484, Lutero nasceu em 1483, muito próximo, Ele era de uma nobre família, ele cursou teologia na Universidade de Viena, de Basileia, conversados mestres humanistas, olha que ele já era da escola do humanismo, que ensinou sobre a autoridade da Bíblia e a morte de Jesus Cristo como preço único do perdão e a inutilidade das indulgências. Esse era o ataque que ele tinha principalmente aos romanistas da época. Após concluir seu curso, depois de ter tomado o grau de bacharel em letras, foi escolhido para ser pastor da igreja de Clares, onde ficou 10 anos como pastor de uma igreja. O reformador tornou-se um renomado teólogo de grande projeção. Foi um dedicado estudioso da Bíblia Sagrada. Uma certa feita tomou emprestado o Novo Testamento grego de um amigo, e copiou à mão as cartas do apóstolo São Paulo e as lia constantemente. Era um exímio orador, era um exímio pregador, era um especialista em grego e conhecia muito bem o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. Então, na Suíça do século XVI, como todos os demais lugares da Europa, tinha sobre topo político e religioso o Papa de Roma. Tinha um bispo, um arcebispo. Era tido como o senhor absoluto que dirigia todos os setores da sociedade, bem como gozar do monopólio cultural. O povo estava insatisfeito no que estava ocorrendo. Surgiu o movimento reformista, liderado pelo reformador Ulrich Zwinglio, que, como Lutero, considerava a Bíblia a única fonte de autoridade espiritual, bem como moral, e o livro sagrado que estava acima de todo o potentado humano. Olha lá, Zwinglio ficou muito triste e revoltado com a igreja entregue à idolatria, superstições predominantes na idade de Leiber. Ele inclinou-se gradualmente para as verdades do Evangelho. Em 1900 ou então 1519, já era tido como grande pregador de nome. Seus sermões criticavam as práticas da igreja, tais como a veneração dos santos, as relíquias. Ele criticava as indulgências e outros ensinamentos. Provocava as afirmações nas páginas da Bíblia, alcançou grande apoio do povo da Suíça da época, A Suíça que ele é de Zurique, que é de fala alemã, Genebra, que é a Suíça de fala francesa, Aprofundou-se em orações a Deus, obteve vitória do Senhor. Ele teve doente, mas orou a Deus, Deus curou ele, E foi mais um incentivo para ter uma vida de devoção profunda de Deus. Em 1522, Zwinglio escreveu um tratado teológico através da qual dizia claramente os motivos de seu divórcio com a Igreja Católica. Olha só esse cara. O movimento protestante na Suíça esteve cada vez mais ganhando força, como efeito crescia o número dos inimigos da reforma. Em 1523 foi realizado um concílio em Zurique, onde Zwinglio propôs o fim da controvérsia religiosa. Após longos debates, Zwinglio abordou sobre a declaração de fé contextualizada sobre os princípios básicos, sacerdote universal de todos os santos, de todo cristão, autoridade da escritura sagrada, isso que era a defesa dele, igual a de Lutero, como nós já falamos, Lutero defendia o sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes. Ele defendia a autoridade da escritura sagrada, ele defendia a justificação pela fé, o mesmo pensamento de Lutero. O reformador criticou a supremacia do Papa, do celibato e a missa latinizada, E outra das coisas principais, através de Zwinglio, a Suíça se liberta das garras da igreja romana, E Zurique torna-se a base da reforma, e a fama de Zwinglio se espalhou com tamanha velocidade pelas regiões, como também por todas as nações da Europa. Em cada local era impactado pela influência da reforma, assim nascia outros líderes para defender a causa reformista. Aleluia, a causa reformista.
Conferência dos Reformadores, desacordo entre Lutero e Zwinglio. Teve uma conferência, né, entre Lutero e Zwinglio que eles não se entenderam, de fato mesmo, né? A Conferência dos Reformadores, desacordo entre Lutero e Zwinglio, né? Então isso se deu em que época, né? Se deu em 1529. Vamos analisar um pouco sobre esse contexto, né? Depois do histórico protesto de Speyer, né, em 1529, daí vem a palavra protestante, né, onde que eles protestaram contra o imperador Filipe. Então, desde 1529 aparece a palavra protestante. 1529 aparece a palavra protestante porque eles protestaram. No início, a igreja não chamou os protestantes de luteranos, chamaram eles de evangélicos. Depois apareceu o nome protestante em 1529. Eles foram chamados de evangelhos, depois foram chamados de protestantes, depois eles foram chamados de luterano, mas depois da morte de Lutero, de muito tempo, tá? Então, depois do histórico protesto de Speyer, em 1529, daí vem a palavra protestante. Tornou-se evidente mais cedo ou mais tarde, os protestantes teriam de lutar em defesa da sua fé. Partindo desse pensamento, grande esforço foi feito com o propósito de juntar luteranos e zwinglianos de todo o interior da Alemanha, Suíça, com o propósito de formarem uma liga defensiva contra possíveis ataques à igreja papal, né? Então, como a igreja estava se juntando, a igreja católica se juntou, então precisava os luteranos e os zwinglianos se unir para se tratar força, né? Para se formar força. Por essa razão, foram marcadas uma conferência entre os dois líderes, Lutero e Zwinglio, para a formação dessa liga. Necessário se fazer que houvesse harmonia doutrinária entre ambos, o que não foi possível. Eles concordaram, Lutero e Zwinglio concordaram em 14 de 15 artigos que defendiam assuntos básicos da fé cristã, mas diferiam na doutrina da ceia. Lutero continuava defendendo o princípio de que o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Cristo era recebido pelo comungante ao lado do pão e do vinho, enquanto que Zwinglio defendia o ponto de vista de que o sacramento é o memorial da morte do Senhor e que a sua presença é unicamente espiritual. É o que nós defendemos. Nessa parte nós concordamos mais com Zwinglio do que com Lutero, né? E uma das coisas principais aqui, ó, aqui teve início a primeira das grandes divisões do protestantismo nos ramos luterano e reformados, né? Que são os zwinglianos. Embora não tivesse destacado tanto quanto Lutero, Zwinglio foi visto também como um servo fiel e destemido, e um líder nobre e sábio que deu inspiração ao seu povo. Realizou um trabalho permanente para a causa do cristianismo em seu país. Tá? Ele escreveu, como Lutero escreveu as 95 teses, ele escreveu 64 artigos de fé, já bem mais adiantado de Lutero, na reforma protestante na Suíça, precisamente em Zurique. A reforma protestante deve ser analisada dentro do seu contexto histórico, claro, né? Dentro do seu contexto histórico, pois era, na verdade, um embrião em desenvolvimento, mesmo com tamanha controvérsia teológica. Não podemos interpretar como algo grotesco, incabível, pois os reformadores vieram da Igreja Apostólica Romana, o que era de se esperar, alguns pensamentos, algumas ideias, né, que não dessem certo um com o outro, né? Alguns requisitos da doutrina ensinada por ela. Isso, sobretudo pela graça soberana de Jesus, não pôde abalar sua marca reformista. A obra de Deus permaneceu inacabável, proliferando em outras religiões o desejo de reforma teológica. Ainda que esses dois não se entenderam, principalmente diante dos 15 artigos de fé, dos 15 princípios de fé, se entenderam em 14, mas nesse das ceias não entendeu. Para Lutero é a chamada consubstanciação, para Zwinglio é somente um memorial que Cristo está presente espiritualmente. Para Lutero, Cristo está presente dos dois elementos, mas de forma física. Então isso foi uma parte. Eles bateram na mesa, Lutero bateu na mesa e falou que esse é meu corpo e temos que comer com o meu corpo, beber do sangue, literalmente. É uma interpretação que já vinha dentro dos ramos da Igreja Católica, mas o Zwinglio falou, eu também sei o que a Bíblia diz, né? Mas não é dessa maneira que devemos entender. Então eles não se entenderam da maneira que deveria ter se entendido devido à base principal. E uma das coisas que nós possamos analisar também agora
Na próxima vai ser sobre a teologia de João Calvino. Shalom e até a próxima.